Olá a todos. Seguimos com mais um conteúdo dentro da fundamentação doutrinária da nossa botânica ritual umbandista. O tema de hoje nós vamos abordar aí as ervas no contexto religioso das matrizes que compõem a religião umbandista. A gente sabe que a Umbanda ela é composta por matrizes religiosas que lhe são integrantes. Ela, desde seu surgimento, ela sofre a influência de matrizes religiosas diversas, sendo aí o triângulo principal que lhe compõe o espiritismo, o catolicismo e o candomblé, as religiões de matriz africana. A gente tem um entendimento que diversas manifestações religiosas influenciam a prática umbandista, bem como suas fundamentações, como por exemplo o hinduísmo, o budismo, o xamanismo, diversas outras manifestações religiosas, mas a gente tem algumas que a gente pode tomar como base, Nossa cabaça de Uí, nossa botânica ritual umbandista. Nosso módulo é o terceiro e nós vamos abordar aí as ervas em contextos religiosos diversos. Nossos objetivos aqui hoje, objetivo principal, apresentar como diferentes manifestações religiosas entendem e utilizam o elemento vegetal em sua liturgia e como isso aí influencia as práticas umbandistas. Para isso, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar a relação das ervas com catolicismo, espiritismo, xamanismo, religiões orientais, o candomblé e uma breve conclusão. Eduardo, é Umbanda? Não, a Umbanda é o próximo conteúdo. A ideia aqui é a gente abordar e entender como as matrizes que influenciam, que formam a identidade umbandista, entendem e usam as ervas em sua ritualística. Desde a antiguidade, nos chegam fragmentos de relatos ou de comentários sobre a fitolatria, que é o culto religioso fundamentado na associação de algum poder divino a uma árvore, algum elemento vegetal, tido como sagrada pelos seguidores desses cultos, em que associam a divindade e a tornam um altar natural, onde realizam suas cerimônias mais ocultas e mais poderosas. Esse texto aí foi retirado do livro A Magia Divina das Sete Ervas Sagradas e é do autor Rubens Saraceni. Então, até quando a gente assiste alguns filmes aí de caráter mais medieval, a gente vê lá as druidas, vê os sacerdotes lá que tem algum tipo de divindade ligada à natureza, o pessoal, os celtas. Então, nas sociedades antigas, nas sociedades pré-históricas, até onde a história consegue alcançar, a gente vai identificar algumas sociedades que associam a sua divindade a algum elemento vegetal. Beleza? Isso aí não é novo e como eu já tratei nesse conteúdo e em outros módulos de instrução, as religiões não possuem pureza doutrinária, tá? Elas estão sempre sendo influenciadas pelas matrizes religiosas que lhes antecederam. É o famoso nada se cria, tudo se copia, mais ou menos assim, Muita coisa da matriz católica foi adaptada de cultos pagãos, muita coisa da matriz umbandista foi adaptada do espiritismo e por aí vai, tá? Uma religião bebe da fonte de outra religião. Se você vê o islamismo, tem muita coisa do judaísmo e por aí vai. Então, qual que é a relação das ervas com o catolicismo? Então, o que diz a Bíblia sobre as plantas? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9, traz o seguinte: E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão de mantimento. Então aí a gente vê que na Bíblia já tem uma passagem de Deus cedendo, doando as ervas, plantas e frutos para que servissem de subsistência ao ser humano, para que ele utilizasse, manipulasse aquele elemento ao seu bel prazer, à sua vontade. O Monte das Oliveiras e Jesus. Conforme o Novo Testamento, Jesus passou muito tempo no Monte das Oliveiras. Ele usou o monte como um lugar de retiro e oração. Foi aqui que ele ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. A última semana da vida de Jesus em Jerusalém é intimamente ligada ao Monte das Oliveiras. Então, as oliveiras elas passam a ter um significado sacralizado, já que aos pés das oliveiras, né, o mestre teria aí disseminado a sua doutrina, e a sua sombra, né, sentado à sua sombra, deitado à sua sombra, ele meditava sobre os caminhos que ele precisaria trilhar, positivos ou negativos, né? E os incensos, dentro dessa visão católica, do nascer ao pôr do sol, o nome do Senhor deverá ser glorificado em todos os lugares, e incenso deve ser oferecido em seu nome. Então, a gente sabe que muitos dos incensos aí em sua composição apresentam resina, apresentam alguns tipos de especiarias, de ervas, e isso daí também tem passagens bíblicas de que eram utilizados, né, para fins de louvar a Deus. Então, na Bíblia há menções sobre o uso de incenso. Por exemplo, no livro de Êxodo, né, capítulo 30, versículo 34, vemos que Moisés trouxe do alto do Monte Sinai não só instruções detalhadas para a Arca da Aliança, mas também receitas de incenso sagrado, olíbano, gálbano, onixa, estoraque, com rituais específicos para seu uso. E também, já que foi citado Moisés aí, a gente lembra que Deus se manifesta para Moisés em primeiro momento através de um elemento vegetal, né? Além disso, em sua visão, São João vê um anjo que vem das alturas até o altar, e que oferece incenso para que a fumaça de sua queima subisse juntamente com as preces do povo até o Senhor. Então, esse incenso aí, sua fumaça, os seus aromas, eles são apresentados aí como veículo, né, como condutor da fé, como condutor da prece. Então, a gente vê que os elementos vegetais, sejam eles para alimentação, como abrigo ou como objeto litúrgico, objeto de culto, eles fazem parte da realidade religiosa católica. Nos cânones apostólicos, o incenso é um dos requisitos nas cerimônias de Eucaristia. As práticas de sacrifícios evoluíram do primitivo sacrifício de animais, era feito isso, tá? Na igreja primitiva, inclusive tem passagens, né? E aí no caso Jesus ele foi o último sacrifício, né? O Cordeiro de Deus. E aí as práticas de sacrifício evoluíram no primitivo sacrifício de animais para o uso atual do incenso. Na utilização de incensos nas missas, podemos perceber o turíbulo, como o antigo altar de sacrifício, né? O pessoal faz aquela defumação, faz aquela fumacinha na igreja, no qual é ofertada a resina, que é em essência o sangue de árvore. Esse sangue é então queimado em sacrifício. Então, a gente já viu aí elementos vegetais utilizados no catolicismo como alimentação, abrigo, defumação, incensário, uso ritualístico. Edé, né, que é a resina das árvores aí, acaba sendo queimada dentro do turíbulo. Então,
o catolicismo também utiliza, claro que de uma maneira mais peculiar e com mais parcimônia, esse conteúdo, esse elemento vegetal. O recipiente no qual fica o incenso antes da sua utilização é a representação de um barco, isso aí seria o turíbulo, né? Sendo que os mais antigos lembram a Arca de Noé. Como nos conta a história do Antigo Testamento, os abrigados nesta foram salvos e levados para a terra firme para que se multiplicassem e se tornassem o novo sacrifício vivo. Simbolicamente, o incenso é ressuscitado do barco para o turíbulo. Então é feita essa representação simbólica, né, do turíbulo com o barco. E nele é colocado sobre o carvão quente. Assim sendo, a representação do sacrifício do Antigo Testamento continua sendo reavivado em um refinado ritual de experiência espiritual. Então, o ritual do sacrifício ele foi ressignificado, foi adaptado e toma na religião católica contemporânea essas formas simbólicas, beleza? É a simbologia da folha da palmeira. Os ramos utilizados no primeiro dia da Semana Santa, a gente está atualmente, quando estou gravando esse vídeo, a gente está na Semana Santa. Os ramos utilizados no primeiro dia da Semana Santa possuem um significado ligado às passagens bíblicas. As folhas de palmeiras são as mais utilizadas nessa celebração e simbolizam a humildade e proteção de Deus para com seus filhos. Além disso, os ramos de oliveira são um sinal por excelência da renovação da fé em Deus. Eles são creditados como sendo um símbolo de vida e ressurreição de Jesus Cristo. Mais um elemento vegetal que é incorporado à religião católica e é repleto de simbolismos, né? Óleos e essências. Isso aqui a gente vê também no pessoal evangélico, né? Pentecostal, neopentecostal, pessoal protestante. Os óleos essenciais são parte integrante da vida cotidiana das pessoas há milhares de anos. Pelo menos 33 óleos essenciais específicos e plantas produtoras de óleo aromático são mencionados na Bíblia. E a palavra incenso é mencionada 68 vezes nas Escrituras. Então isso aqui, gente, é muito fácil de vocês comprovarem, tá? Ainda mais hoje que a gente está na idade da informação, tecnologia, velocidade da informação. Essas informações que eu coloco aqui são muito fáceis de serem comprovadas, tá? É só vocês pegarem isso aqui que está escrito, colocar no Google, colocar no Gemini, na inteligência artificial, e vocês vão ver que realmente existe essa quantidade de passagens na Bíblia, tanto a respeito dos óleos essenciais quanto a respeito dos incensos. Ok? O Salmo 45, 7, 8, Provérbios 27, 9, Isaías 61, 3, Hebreus 1, 9, todos referenciam óleos de alguma maneira, como em o óleo da alegria, e eles falam de como os óleos alegram o coração. Os óleos essenciais também são referidos na Bíblia como fragrâncias, odores, pomadas, aromas, perfumes e sabores doces. No total, existem mais de 600 referências a óleos essenciais e ou plantas aromáticas, das quais foram extraídas da Bíblia. Inclusive, quando Deus queria levantar alguém para liderar uma nação, para ser rei, para ter algum destaque naquela sociedade que lhe prestava culto, a ordem era que aquele indivíduo fosse ungido com óleo. Era uma honraria, né? Você destacava ele dos demais indivíduos, beleza? Aí algumas representações, né? O galho da palmeira, o turíbulo, sacrifício contemporâneo. E o espiritismo, hein? O espiritismo também faz utilização do elemento vegetal? O espiritismo em geral não reconhece o uso de defumações, descarregos e banhos utilizando o elemento vegetal. Entretanto, reconhecem o uso deste elemento quando comprovados pela ciência humana.
Há inclusive um relato publicado na Revista Espírita, de 1862, de uma receita de pomada feita com plantas medicinais para o tratamento de uma enfermidade na perna de uma senhora, receitada por um espírito. Então, o espiritismo ele tem essa tendência de ser um pouco mais cético, ser um pouco mais científico e de, num primeiro momento, tratar certas práticas como crendice, fetichismo, mistificação, etc. Então eles acreditam no que eles podem comprovar cientificamente. E aí tem essa passagem que a gente vê um espírito receitando um remédio fitoterápico. Chico Xavier, cara, um expoente do espiritismo no Brasil, tá? Cara, referência a vários livros publicados, exemplo de fé e abnegação. Utilizava sua mediunidade apenas para receitar medicamentos homeopáticos, indicados pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, e jamais usou defumações de ervas para fazer limpeza de ambientes. Então, a gente vê que nessa cultura do espiritismo, a parte da homeopatia, da fitoterapia é o que foi mais utilizado quando a gente associa a utilização de ervas, beleza? Robson Pinheiro, em seu livro Tambores de Angola, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, nos traz a seguinte afirmação: quando colocadas em infusão, transmitem à água todo o seu potencial energizante, curador, reconstituinte. É o que se passa com os florais de Bach, usados atualmente. Quando o adepto toma o banho com a mistura de ervas, todo o magnetismo que está associado ali provoca, em alguns casos, um choque energético ou uma reconstituição das camadas mais externas de sua aura. Tais afirmações são amplamente contestadas no meio espírita, principalmente pelo espírita mais ortodoxo, mas tem uma parcela de praticantes, seguidores, de adeptos da doutrina espírita que reconhece a utilização desse magnetismo das plantas, ok? Não é unanimidade, a galera que é mais raiz, mais da antiga, rejeita isso, apesar de entender a sua utilização farmacêutica, mas quando a gente para explorar essa questão energética, eles rejeitam, ok? E no xamanismo, aqui não tem nem o que falar, né, cara? Se o índio, seja ele brasileiro ou sul-americano, norte-americano, enfim, se o indígena em geral ele não acreditar no poder sagrado das plantas, aí tem alguma coisa errada. O modernismo avançou com força. Então, no Brasil existem diversas manifestações religiosas de cunho xamânico, né? Que são subdivididas aí em várias tribos, várias etnias indígenas, que utilizam os elementos vegetais dentro de sua liturgia e fundamentação religiosa. Na tradição indígena brasileira, o pajé é a representação do xamã, que, utilizando seu conhecimento ancestral, manipula as plantas para obter as curas e entrar em contato com entidades ou outros planos existenciais, né? Aquelas viagens astrais, aí tu vê o rapé, vê a ayahuasca, tu vê vinho de Jurema, então são os indígenas, os adeptos do xamanismo utilizando o elemento vegetal com finalidade religiosa. Podemos citar como exemplos de atividade vegetal xamânica os emplastros, os chás, as cachimbadas, as defumações, os bate-folhas, beleza? Cada manifestação religiosa xamânica, e aí a gente vai ter várias manifestações, o catimbó, os cultos ancestrais indígenas, o toré, são várias manifestações. Utilizará o elemento vegetal de maneira particular, assim como a gente tem várias umbandas e vários candomblés, a gente tem vários cultos de matriz de origem xamânica. Cada um vai entender, interpretar e utilizar o elemento vegetal de acordo com a sua ancestralidade, de acordo com o seu entendimento ancestral.
E a gente tem duas fotos representando a figura do indígena, né, com as baforadas, as cachimbadas, a parte de colheita de ervas e preparação aí para um banho ritualístico, ou para um chá, ou para um ebó. Um ebó pode ser também, porque o ebó é mais africanista, né? Mas a gente sabe que essa mescla e essa... Como é que eu... Me fugiu o termo agora, cara. Esse sincretismo chegou também nas tribos xamânicas, beleza? Mas normalmente quando a gente vê os vídeos na internet, YouTube, dos pajés ou de elementos de comunidade indígena colhendo e aplicando as ervas, são nessa finalidade, banho, chá e etc. E as religiões orientais, elas fazem utilização do elemento vegetal? Por que a gente cita as religiões orientais? Porque a Umbanda, ela bebeu dessa fonte também. Todo o nosso conhecimento de karma, dharma, evolução espiritual, uso de incenso, defumação também, talvez um pouco tenha sido incorporado. Pedras, signos, toda essa parte mística, esotérica, a Umbanda bebeu das religiões de matriz oriental, beleza? Então o shintoísmo, Shintó, é uma religião que é praticada lá no Japão principalmente. O shintoísmo utiliza incensos em seus altares e tem algumas ervas e árvores a representação de seus kami, né? Deuses. Quem já viu Dragon Ball aí lembra lá do Kami-sama, né? O Kami significa Deus. Cultuam a natureza e possuem práticas associadas com as colheitas e as diferentes estações do ano. Podemos citar também os Kodamas. Os Kodamas são os espíritos que habitam as árvores e protegem essas árvores, né? E o hinduísmo? No hinduísmo a gente tem flores e incensos amplamente utilizados como oferendas, e além disso também possui o emprego de plantas, parte fitoterápica, né? Medicina oriental também é não só de maneira religiosa, mas industrial farmacêutica, ela é muito procurada aí pelo mundo, né? Desde muito tempo, né? Esses dias eu estava lendo um livro aí sobre a pequena história da descoberta do Brasil, é o nome do livro. E lá a gente vê algumas das expedições que foram feitas para aquela região da Índia lá, né? Somente aí por Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e a gente vê que desde aquela época o mundo já procurava aquela região ali para usufruir, para aproveitar, para utilizar os seus elementos vegetais, sejam eles ervas, plantas, temperos, etc. No budismo, acredita-se nas sucessivas encarnações, inclusive das plantas. Tem como um de seus grandes símbolos a flor de lótus, que representa a pureza do corpo, a pureza da fala e a pureza da mente, como se flutuasse sobre as águas turvas do apego material e do desejo físico. Então note que tudo tem uma simbologia, uma significação. Assim como o hinduísmo, utilizam determinadas ervas para fins medicinais e fazem oferenda de incensos e flores. Então, todas essas religiões aí têm uma forte ligação com o elemento vegetal, principalmente como oferenda aos seus deuses ou aquilo que eles consideram como sagrado. Aí uma foto representando os Kodamas, né, aqueles espíritos que habitam as árvores, uma flor de lótus representando essa pureza, essa vitória do corpo físico do homem sobre suas próprias paixões e seus defeitos, e os incensos que são oferecidos aí como forma de agrado aos seus deuses ou aquilo que eles consideram como sagrado, beleza? E no candomblé, o candomblé que exerce tanta força doutrinária e ritualística nos movimentos umbandistas. Então, como já visto no segundo módulo deste conteúdo, vulgo o módulo passado, as ervas são fundamentais para o culto aos orixás.
A folha tem uma importância vital para o povo de santo. Sem ela, sem a folha, né, sem Euê, sem as ensabas, é impossível realizar qualquer ritual. Daí existe um termo corriqueiro do povo de santo. O povo de santo entende-se aí pessoal do Quito, né? Coci Euê, coci orixá. Sem folha não há orixá, tá? Então sem o uso ritual das ervas você não consegue fazer uma iniciação para os orixás. Todas as folhas possuem poder, mas algumas têm finalidades específicas e nem todas servem para o banho ritual, nem para os ritos. O seu uso deve ser estritamente recomendado pelo zelador de cada ilê, né, pelo dirigente de cada barracão, baseado na sua fundamentação doutrinária. Então, cada dirigente, cada pai de santo, ele vai ter um guia, um manual, um norte que vai ser determinado pela tradição onde ele foi iniciado. Vai ter tradição religiosa que vai falar para ele que a brilhantina é uma erva de Oxalá. Vai ter outro pai de santo que a tradição dele vai falar que a brilhantina é uma erva que é de Oxum. Então, cada corrente religiosa tem a fundamentação doutrinária que lhe é característica e que é empregada nos seus cultos diários, tá? Então, a gente acaba perpetuando essa cultura aí de que cada pai de santo mexe a sua panela como lhe for conveniente, dentro da sua fundamentação doutrinária, lógico. As folhas são utilizadas no abô, era isso que eu queria falar, eu falei ebó sem querer, é no abô, que é o banho de ervas, alimentação, defumação, iniciações, ornamentação, além, é claro, da parte da medicina vegetal. Aí vem os chás, as garrafadas, os emplastros, etc. Em cada uma dessas vertentes de candomblé, em cada uma dessas nações, né, existe uma divindade que está relacionada diretamente ao elemento vegetal. São elas. Então, no Quito é o Ossan, que a gente está tratando aqui. Na Angola, né, no culto banto, é o Katendê. E no Jeje, né, Agui, me desculpe aí, pessoal, a pronúncia, tá? Me corrija aí nos comentários. E aí, cada uma das suas respectivas representações quando a gente joga na internet. Beleza? São muito próximas as representações até as suas ferramentas, ó. Olha que é muito próximo, muito parecido. Chegamos aí à nossa querida conclusão. Vídeo rapidíssimo. Isso aqui é para vocês aprenderem na velocidade da luz, igual o Cavaleiro do Zodíaco. Pessoal, não tem mistério, tá? A Umbanda bebeu de diversas fontes, de diversas matrizes religiosas. Cada uma dessas matrizes religiosas interpreta o elemento vegetal de acordo com a sua fundamentação doutrinária. E a Umbanda, bebendo um pouquinho de cada uma dessas fontes, ela vai ressignificar algum desses elementos para poder desenvolver a sua parte doutrinária. Beleza? Quem tem o conhecimento mais vasto a respeito do elemento vegetal e sua utilização? As religiões de matriz africana. Quando você para estudar as religiões de matriz africana, seja através aí do Fernando de Portugal, seja através aí do Adriano Camargo, seja através aí de outros sacerdotes, né, das plantas, vocês vão ver que essa fundamentação das religiões de matriz africana, ela traz todos os elementos que a gente precisa na utilização ritual. Então, que tipo de planta é, a que orixá pertence, qual que é a sua utilização, se é quente, se é fria, se é morna, se serve para banho, se serve para comer, se serve para fazer, para oferendar. Então, é onde a gente vai achar a riqueza de detalhes para a utilização desses elementos vegetais. É claro que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente lê, com o que a gente aprende, porque nem todo mundo que está na internet está fazendo um trabalho profissional, entre aspas, tá? Tem diversas plantas aí que não podem ser ingeridas, tem diversas plantas aí que são tóxicas, e às vezes elas não são tóxicas por si só, são tóxicas porque
pelo excesso de consumo. Então a dose tem que ser calculada. Tem plantas que são abortivas, tem plantas que parecem ser inofensivas, mas que podem causar algum tipo de reação alérgica. Então nem todo mundo está fazendo esse trabalho de pesquisa para esclarecer a fundo o adepto à real finalidade de utilização daquela planta. E aí, se você consome qualquer conteúdo, o que pode acontecer? Você se intoxicar ou intoxicar alguém ou prejudicar alguém através do uso inadequado do elemento vegetal. Beleza? Então, responsabilidade no estudo, responsabilidade na aplicação do elemento vegetal. Mais uma vez aí a nossa extensa bibliografia, tá? E por último as nossas mídias sociais. Beleza, pessoal? Próximo conteúdo, a gente vai tratar das ervas e da sua utilização dentro da realidade doutrinária umbandista. Oxalá abençoe a caminhada de todos nós. Axé. Que assim seja.